A gente tem um convidado especial aqui, o Daniel Lopes. Ele vai passar para vocês um pouco sobre o que é o plano de negócios e a importância de se construir esse plano de negócios, principalmente vocês agora que estão iniciando aí nessa vida empreendedora. Então, primeiramente, agradeço em nome da TXM, em nome do Senai também a sua presença, a sua palestra, Daniel, e eu já passo a palavra para você aí tocar e dar a sua palestra pro pessoal. Juliel, muito obrigado. Uma boa noite para todo mundo que está prestigiando aqui a nossa conversa. Quero, primeiro de tudo, agradecer a oportunidade, né, de estar compartilhando um pouco desse conhecimento com vocês e espero também, tenho certeza que também vou aprender muito com essa oportunidade. Quero já deixar bem aberto para o pessoal sentir a vontade para participar da nossa conversa aqui, então enviem dúvidas, comentários, tanto pelo chat, ali o Juliel ele vai estar atento ali ao chat, mas também, se quiserem em algum momento abrir o microfone, abrir até a câmera, fiquem à vontade para fazer perguntas, comentários, contribuições. Acho que é legal quando é um bate-papo. Tá? E hoje eu preparei também um material um pouco diferente. Tem uma proposta aqui para vocês, que é basicamente o seguinte: eu sei que quinta-feira, já chegando perto do fim de semana, né, o pessoal está cansado, pelo menos eu estou cansado já bastante aí, a gente indo para o terceiro turno do dia, né, já o pessoal às vezes trabalhou de manhã, estudou de tarde, ou o contrário, agora tem mais essa outra atividade. Então, eu pensei da gente fazer de uma maneira diferente aqui hoje, tá? A minha proposta é o seguinte: eu vou contar uma história para vocês, tá? Uma história tipo aquelas que, né, os nossos pais contavam quando a gente ia deitar, ia dormir, né? E aí, a partir dessa história, eu vou querer dar algumas dicas para o nosso personagem da história, tá? Então, assim, hoje não é aula, web, não é nada disso. Eu vou contar uma história e a gente vai pensar um pouco em cima dessa história, beleza? Gente, mas então, para a gente começar, deixa eu fazer o seguinte: eu vou compartilhar minha tela aqui e, né, vou ser educado e contar um pouquinho de mim também para vocês, tá? Deixa eu ocultar essa barra aqui, compartilhar. Vou pedir só para vocês confirmarem, tá aparecendo em tela cheia? Tá direitinho? Está. Então vamos lá, vamos começar, que tem bastante coisa para falar hoje sobre plano de negócio, né? Como que a gente pega uma oportunidade, faz essa oportunidade virar realidade. Gente, antes de mais nada, né, deixa eu só me apresentar. Eu sou, então, Daniel, eu sou gestor de projetos no Sebrae, aqui de Santa Catarina. Tá? O Sebrae, para quem não conhece, mas imagino que todos devem conhecer, é uma organização, né, que presta serviço de apoio justamente para micro e pequenos empresários e futuros empresários. Então, vocês são justamente o nosso público-alvo, a gente gosta, é o nosso propósito, a nossa razão de ser, ajudar pessoas como vocês que querem empreender, querem montar um negócio, querem, né, poder crescer e atuar no mercado dessa forma, tá? Então, faço o convite também para quem ainda não conhece o Sebrae, procura na internet, vem conversar com a gente tem muito conteúdo que ajuda nessa jornada, né? E a gente também tem algumas formas de colaborar mais a fundo com quem está nesse percurso, tá? Hoje, lá no Sebrae, eu atuo na área de ciência de dados e analytics, tá? Então, essa é a área que eu tenho trabalhado prioritariamente lá dentro do Sebrae, com alguns projetos nessa área. Então, se alguém tem alguma ideia de negócio que trabalha com inteligência artificial, com dados, com qualquer coisa nessa área, fica à vontade também para entrar em contato, conversar comigo. Eu sou super entusiasta dessa área, eu vou ter o maior prazer do mundo de ouvir a ideia de vocês e, de alguma forma, poder, né, dar sugestões, contribuir, quem sabe abrir alguma porta. A gente está aí para isso mesmo, tá? O meu percurso acadêmico, eu sou formado em administração, né? Mestre e bacharel pela Universidade Federal de Santa Catarina e tenho doutorado na Fundação Getúlio Vargas em administração também. Então, a minha paixão é a administração, é a gestão, é essa área, tem tudo a ver com plano de negócio, é isso que eu gosto de fazer. Em paralelo, eu também sou sócio fundador da Poética Educação e Consultoria, né? Que é uma empresa que presta serviços de consultoria em gestão, mais especificamente na área de gestão da inovação.
e também sou pesquisador do Centro de Inovação lá da FGV de São Paulo, onde a gente faz aí algumas pesquisas relacionadas ao tema. Eu esqueci de comentar logo no início desse slide que eu coloquei um QR Code aqui do lado, tá? Então, o Baby Yoda, na verdade, é um QR Code. Quem quiser, fica à vontade para apontar a câmera do celular para o QR Code, que vai redirecionar direto para o meu perfil no LinkedIn, né? E aí, fiquem à vontade aí para adicionar, para mandar uma mensagem lá, para a gente poder continuar a nossa conversa aí em outros momentos, tá bom? Depois, qualquer coisa, eu coloco novamente esse slide para quem, né, não conseguir pegar tão rápido. Gente, vamos lá. Afinal de contas, né, a gente tem aí um pouco tempo e bastante assunto para tratar. E como eu falei para vocês, eu quero contar uma história para vocês, tá? Essa história é sobre o que faz um novo negócio ser bem-sucedido. Tá aí, é uma pergunta boa, né? O que será que faz um novo negócio ser bem-sucedido? E a nossa história hoje, ela vai começar com um super-herói, né? Boas histórias geralmente têm um super-herói no meio. O nosso super-herói é o Zé. O Zé, ele tem 26 anos, ele é recém-formado, né? Ele ainda não tem tanta experiência profissional, né? Ainda é um jovem, mas ele tem muita vontade, né? Ele tem muita garra, muito desejo aí de transformar o mundo, e ele acredita que o empreendedorismo é uma forma de fazer isso, né? E o Zé é um cara que, putz, ele é demais, ele teve uma ideia que foi totalmente fora de série, uma ideia disruptiva, que a gente chama, né? Aquela ideia que, nossa, vai mudar todo o mercado. Mas o Zé, ele não é trouxa, né? O nosso personagem, ele não é trouxa, não. Ele sabe que, na verdade, ter uma ideia não é suficiente. Ele precisa ter várias ideias. Ele participou dos webinars do Co-Creation, né? E ele sabe que, na verdade, o processo de identificar uma oportunidade de mercado envolve mais que só ter uma ideia, né? Ele vai precisar ter várias ideias, que a gente chama, né, de hipóteses de negócio, e ele precisa ir validando uma a uma. Ele precisa pensar, poxa, eu acho que o meu público-alvo poderia ser esse. E aí ele vai lá validar para ter certeza de que no mercado realmente existe esse público-alvo. E depois ele tem uma outra ideia, poxa, para esse público-alvo poderia ter um determinado produto. E aí ele vai validar para ver se esse produto realmente é interessante para esse público. Então, o Zé é um cara muito esperto. Ele prestou atenção nos webinars. Ele usou as melhores ferramentas. Eu não sei se vocês já tiveram as palestras sobre esses temas, mas se vocês não tiveram, com certeza vocês vão ver isso mais lá para frente, né? Por exemplo, o Business Model Canvas, né? Que é o canvas do modelo de negócio, onde a gente, né, vai pensando no nosso negócio, ou então o canvas da proposta de valor, o Value Proposition Canvas, que ajuda a gente a identificar quais são as dores do nosso cliente, como é que a gente pode ajudar esse nosso cliente. Então, o Zé, ele passou por esse processo, ele foi pensando sobre a oportunidade de negócio que ele teve, aquela ideia, né? E foi maturando isso, melhorando, refinando, né? E ele também se preparou para o pitch, né? Vocês sabem que é importante você ter um bom pitch, você ter um bom argumento ali de venda que mostre, né, o que é o seu negócio, por que ele tem um diferencial, por que ele realmente pode dar certo. O Zé, ele se preparou mesmo, ele ficou assim, ó, decorado, e ele conseguia falar sem parecer que estava decorado, né? Isso é difícil, mas ele conseguia. E com isso, cara, o Zé, ele fez muito sucesso. Ele conseguiu convencer várias pessoas que a ideia dele era fantástica, né? O pessoal comprou a ideia, tanto assim os familiares como os amigos, até pessoas que ele chamou para o projeto junto, todo mundo, pô, Zé, cara, essa ideia é muito boa. Ele conseguiu até levantar um dinheiro, né? As verdinhas, ele conseguiu um financiamento ali para começar o negócio dele, conseguiu uns investidores, né? Um pessoal que apostou na ideia dele, porque a ideia, afinal de contas, era muito boa. Né? Só que, assim, chegou a hora de pôr a mão na massa, né? Não adianta só ter a ideia. E aí o Zé começou a encarar umas questões aí, né? Teve que abrir um CNPJ, contratar funcionários, começar, né, a se preocupar com estoque, né? Tinha que comprar estoque, armazenar as coisas, né? E aí, o que acabou acontecendo? Ele começou tendo certeza de que ia dar tudo certo. Afinal de contas, todo mundo vai querer o produto da Zéflix. Ele até já criou o nome, Zéflix. Né? Todo mundo vai querer. O mercado potencial do Zé é todo mundo, porque todo mundo se interessa pelo tipo de produto que o Zé oferece. Além disso, tem tudo para dar certo, porque assim, não dá nem para falar em
concorrência. A ideia do Zé era tão boa que simplesmente não existia concorrente, né? As empresas, nossa, não dá nem para comparar as empresas que estão aí no mercado com o produto que o Zé estava oferecendo, né? Mas aí, de repente, parece que nada está dando tão certo assim para o Zé. Pô, o nosso super-herói, ele começou a enfrentar aí alguns desafios, né? Primeiro, os funcionários do Zé, cara, parece que eles não conseguiam, sei lá, executar as tarefas mais simples, sabe? Coisas simples que o Zé sabia fazer, e aí ele falava para as pessoas fazerem, os funcionários fazerem, e os funcionários não conseguiam fazer, né? Saía tudo errado, saía tudo diferente de como ele tinha imaginado. Os fornecedores, então, nem se fala, os fornecedores sempre atrasavam, né? Só atraso, parece que os caras estavam lá querendo só pegar o dinheiro e não queriam prestar serviço nenhum, né? Não faziam nada como acordado. E ainda para fechar, apesar do Zé, da empresa do Zé, tá vendendo bem, cara, eles estão sempre no vermelho. É incrível. Vende, 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 mas continua no vermelho. O que aconteceu? O Zé ficou preocupado, né? Acho que todo mundo ficaria preocupado numa situação dessa, né? E aí vem o questionamento. Poxa, o que eu posso ter feito de errado? Eu prestei atenção lá nas palestras, né? Eu não dormi no webinar. O Zé estava acordado, ele estava falando, né? Eu estava acordado, eu estava prestando atenção. Eu fiz as atividades que eles que propuseram, né? Do Business Model Canvas, né? De todo o passo a passo. Poxa, por que um projeto como o do Zé pode acabar fracassando? Né? Imagino que vocês devem estar pensando aí, né? Se quiserem colocar no chat o que vocês acham que pode ser o motivo aí para o Zé, apesar de, aparentemente, né, tá fazendo tudo certo, ter um baita produto que todo mundo gostaria de comprar, né? Que praticamente, simplesmente não tem concorrente, né? Porque é um produto tão inovador, um diferencial tão grande. Afinal de contas, por que ele pode ter fracassado? Né? Gente, a minha ideia hoje aqui é basicamente dar 10 dicas para o Zé. E a gente vai falar de plano de negócio dando essas 10 dicas para o Zé. Beleza? Vamos lá. Então, conta aí que quando a gente chegar na 10ª dica é porque a gente está terminando já. Vamos lá. Primeira dica. Cara, antes de qualquer coisa, você está no Brasil. O Zé está no Brasil. E empreender no Brasil não é uma coisa fácil. Literalmente não é uma coisa fácil. Para vocês terem ideia, existe uma pesquisa que chama Doing Business. A tradução é fazendo negócio, né? É o Banco Mundial que faz essa pesquisa. Então, eles vão lá em todos os países e analisam os países para ranquear eles do país que é mais fácil fazer negócio para o país que é mais difícil fazer negócio. E, bem, para o nosso orgulho, não tanto assim, o Brasil, em 2019, para vocês terem uma ideia, estava na posição 124. Logo atrás de países como Senegal, Lesoto, Suazilândia e Papua Nova Guiné. Suazilândia, eu tenho certeza que vocês nem sabiam que existia um país chamado Suazilândia. Existe. Inclusive, esse país mudou de nome recentemente, mas se vocês procurarem sobre Suazilândia, vocês vão encontrar. Na Suazilândia, é um país pequenininho lá na África, perto da África do Sul, é mais fácil fazer negócio do que no Brasil. Nos últimos anos, a verdade melhorou um pouco. O Brasil, inclusive, avançou um pouquinho nesse ranking, mas ainda é muito difícil. Eu gosto de mostrar esse post que eu peguei lá do perfil do Senado Federal no Facebook, né? Já tem alguns anos, mas ele ainda é válido, né? E é um post muito interessante, porque eles mostram assim, olha, veja como é super fácil abrir sua microempresa. Né? Eu acho que esse era o objetivo deles com esse post, mas, na verdade, mostra justamente o contrário. Né? Eu não vou passar aqui em todos os tópicos, mas depois, quando eu compartilhar a apresentação, vocês podem ler e tudo mais, vocês vão ver quão complicado é. Né? Você tem que ir passo a passo, você vai da junta comercial para a Receita Federal, depois vai para a prefeitura, administração fazendária estadual, aí às vezes tem que voltar para a prefeitura, depois vai para a Previdência Social, precisa de licença, precisa de alvará, é muito complicado, né? Então, por exemplo, tem uma pesquisa que mostrava que, em média, no Brasil, se precisava de 107 dias para abrir um negócio, né, em média.
né? Do momento que você decide abrir até quando você tem o último alvará ali, já pode começar a operar 107 dias. Poxa, quase que 1/3 de um ano, né? Já no Chile, Canadá, Austrália, é de 1 a 4 dias. Né? Tem várias cidades hoje em dia que já melhoraram isso. Tem muita cidade que hoje em dia, até em 1, 2 dias, você já consegue ter, dependendo do negócio, já o negócio aberto. Mas ainda é muito difícil. Então, empreender no Brasil é difícil. Mas, gente, eu não quero desanimar vocês, tá bom? A gente é possível superar esses desafios e é possível criar um negócio muito legal, muito próspero, que vá muito para frente, tá? Mas a gente tem que estar ciente. A gente está no Brasil, algumas vezes as coisas não vão dar certo justamente porque a gente está nesse cenário. Mas a gente vai aprendendo a lidar com isso e vai melhorando com o passar do tempo, né? A segunda dica que eu quero dar para o Zé é a seguinte: identificar uma oportunidade é diferente de criar uma organização, né? Uma empresa, um negócio, é diferente, são duas coisas diferentes. Uma coisa é você identificar, identifiquei uma oportunidade, né? Fiz lá todo aquele processo que vocês estão aprendendo aí nos webinars, né? De Business Model Canvas. Poxa, tudo isso é muito válido, é muito importante, tá? Não dá para pular essa etapa. Mas criar uma organização é diferente. Eu gosto, inclusive, dessa imagem que mostra isso. Basicamente, quando a gente está empreendendo, a gente tem 2 momentos aí. A gente tem um momento de descoberta, a fase da descoberta, tá? E a fase da execução. Na descoberta é aquela fase que a gente vai, poxa, pensar em várias ideias diferentes e a gente vai validar isso. A gente vai no mercado tentar descobrir se será que é verdade mesmo que as pessoas querem esse produto? Né? Será que esse negócio realmente faz sentido? Será que é dessa forma que as pessoas querem consumir, né, um determinado produto? Essa é a primeira fase da descoberta. E aí depois você tem a fase da execução, quando você vai tirar isso do papel, né? vai botar a empresa de fato para estruturar esse negócio. Então, você vai criar uma demanda e vai estruturar o negócio. E é aí que entra o plano de negócio. Ele entra como um elo que liga essas duas partes. Então, poxa, depois de eu validar minha ideia de negócio, usando as ferramentas como o Canvas, né, indo conversar com as pessoas, eu vou estruturar isso de uma forma mais detalhada num plano de negócio. Tá? Então, não é bacana você já começar com um plano de negócio. Por quê? Porque o plano de negócio vai dar bastante trabalho de ser feito. Tá? Então, você precisa estar um pouco mais já orientado no que você quer fazer antes de sair fazendo o plano de negócio. Vale mais você trabalhar com uma ferramenta que seja mais fácil ali, escrever nos post-its e colando e pensando, e depois, lá na frente, você monta o plano de negócio, que nada mais é do que um documento de planejamento que vai mostrar a viabilidade de um determinado empreendimento. Né? Então, a gente vai olhar para as perspectivas estratégicas desse empreendimento, de mercado, as operações, né? Como que a gente vai fazer a produção do nosso produto ou serviço, e também da gestão financeira. Né? Esse documento ele formaliza isso, e aí ele serve como um guia detalhado que mostra o caminho que a gente precisa percorrer para alcançar o sucesso. Tá bom? Mas, assim, para que serve um plano de negócio? Né? Afinal de contas, para que a gente tem que fazer? Poxa, vai me dar trabalho, vou ter que escrever ali vários itens, né? Vou ter que mexer com planilhas muitas vezes e tudo mais. Por que eu tenho que fazer isso? Bem, basicamente, né, o ponto inicial é que isso vai demonstrar a viabilidade da oportunidade que você descobriu. Então, poxa, vi uma oportunidade aqui. Deixa eu agora estudar, ir a fundo, detalhar e ver se é viável. Porque a oportunidade, a ideia pode ser muito boa, mas pode não ser viável por causa, talvez, que ainda não é o momento certo, né? Ou talvez você, apesar da ideia ser boa, você ainda não tem os recursos necessários, né? Ainda não existe a tecnologia para fazer isso. Poxa, uma ideia fantástica, aqui, tipo, uma ideia de viagem para a Lua, né? Será que já tem esses recursos? Há quem diga que sim, que estão trabalhando para isso, né? Mas ainda é muito difícil de acessar esses recursos. Então, o plano vai mostrar a viabilidade dessa oportunidade. Vai ajudar a gente também, permitindo que a gente faça cenários, né? A gente vai conseguir analisar alguns cenários e pensar, poxa, qual decisão que eu devo tomar, né? Quando a gente começa a colocar no papel, que a gente vai percebendo aí que, poxa, tem várias opções de caminhos. Quando a gente deixa só na nossa cabeça, a gente corre o risco de pensar, poxa, esse é a única solução, o único caminho que eu tenho. E, na verdade, não. Você pode ter vários caminhos, N formas de estruturar um negócio. Quando você coloca no plano de negócio, fica mais claro. Né? E isso ajuda você, então, a reduzir incertezas e riscos. Né? Você consegue, então,
já se precaver para coisas que podem surgir lá na frente, porque justamente você está imaginando como é que vai ser a operação da sua empresa. E, por último, mas não menos importante, isso ajuda também, o plano de negócio ajuda a gente a captar recursos, né? Afinal de contas, a gente vai conseguir mostrar para as pessoas que a nossa ideia é viável e que vale a pena investir nela, né? E aí a gente pode ter alguns públicos, né, do nosso plano de negócio. A gente pode escrever o plano de negócio para a gente mesmo, né? Como empreendedor, a gente quer formalizar nossas ideias, né? Então vale a pena. A gente pode estar escrevendo um plano de negócio para apresentar para um sócio, né? Para deixar claro, né? Poxa, são duas pessoas que estão pensando aquele negócio, né? Cada um tem um negócio diferente na cabeça. Vamos botar no papel, porque daí a gente deixa claro, afinal de contas, o que a gente quer fazer, né? A gente pode fazer isso também para parceiros, para investidores, para apresentar no banco, para ter um determinado financiamento, eventualmente até para apresentar para fornecedores e colaboradores. Em algum momento que a gente precisa negociar algo com essas pessoas, pode ser interessante a gente apresentar também um plano de negócio, tá? Então, tenham isso em mente. Uma coisa é a gente ter a ideia, a gente validar a ideia, descobrir, identificar a oportunidade de negócio. Outra coisa é a gente começar a estruturar a nossa empresa, né? Aí exige um detalhamento maior, aí exige um momento de reflexão, né? De estudos de cenário, que aí o plano de negócio ajuda a gente a fazer. Vamos em frente, que eu tenho mais uma dica aí para o nosso grande Zé. A terceira dica para o Zé é a seguinte, pessoal. O papel aceita tudo. Já ouviram essa expressão? Papel aceita tudo? É verdade, né? Mas o papel ainda é essencial. O que eu quero dizer aqui? A gente, quando vai fazer um plano de negócio, a gente pode escrever o que a gente quiser. A gente pode dizer lá, né, o nosso papel quando a gente for fazer, ou o Word, se a gente for fazer no Word, ele não vai reclamar que a gente colocou lá que a gente vai fazer uma nave que vai até Plutão e volta em um dia, né? Ele vai aceitar a gente escrever isso. Mas a gente, né, precisa refletir, poxa, afinal de contas, o que é viável e o que não é viável. E ainda, por mais que ele aceite tudo, é essencial a gente formalizar isso, né? É essencial a gente ter isso formalizado. E aí eu trouxe aqui mais ou menos assim, a estrutura básica de um plano de negócio, tá? Pode variar muito de um plano para o outro. Tem gente que coloca mais itens, tem gente que retira alguns, depende, tá? Mas eu diria que assim, esse é o básico do básico, tá? Se não tiver esses itens, geralmente ainda está meio que incompleto, tá? Então, o que a gente tem que ter num plano de negócio? Primeiro de tudo, né, para já entender direitinho, tem que ter um sumário executivo, né? O sumário executivo é o resumo do plano de negócio. A gente precisa depois de uma parte sobre a análise de mercado, ou seja, a gente vai olhar para o nosso público-alvo e dizer quem é o nosso público-alvo. A gente vai olhar também para a nossa concorrência, ou seja, identificar quem são os concorrentes. A gente vai olhar também para os fornecedores. Então, repara, aqui a gente está olhando para o ambiente externo à nossa empresa, que está nascendo ainda, né? A gente não está olhando ainda para a nossa empresa, a gente está olhando para o ambiente externo, que está fora da nossa empresa, público-alvo, concorrência e fornecedores. Mas aí depois a gente vai ter que olhar, então, para dentro da empresa. Aí a gente vai ter que olhar por pelo menos 3 perspectivas. O plano de marketing, tá? Então, dentro do plano de negócio, tem uma parte lá que é o plano de marketing. A gente vai falar sobre quais são os nossos produtos, quais estratégias promocionais a gente vai usar, como que a gente vai estruturar a nossa comercialização, né? Essa é a parte de marketing. Depois a gente vai ter uma parte que é o plano operacional. A gente vai dizer como é que a gente vai tocar o nosso negócio, como é que a gente vai fazer a coisa acontecer ali dentro. Qual que vai ser o arranjo físico que a gente vai utilizar, né? Onde a gente vai distribuir os recursos, qual que vai ser o processo operacional da empresa, o que cada pessoa deve fazer, quais são os cargos e pessoas, né, e perfis necessários para trabalhar na nossa organização. Esse é o plano operacional. E, por fim, a gente tem o plano financeiro. O Luiz estava até comentando ali no início da nossa conversa, né? Que ele estava trabalhando em cima do plano financeiro. O plano financeiro faz parte do plano de negócio, né? Então, é um momento que a gente vai olhar ali com mais cuidado, né? Quais investimentos que a gente precisa, quais as receitas e quais os custos que a gente vai ter e tentar resumir tudo isso em indicadores que mostrem, né, qual que é a viabilidade e a saúde financeira da nossa empresa, tá? Então, basicamente, o ponto aqui, gente, é que, assim, por mais que você possa escrever qualquer coisa no papel,
né? E não vai ter, aqui não é um trabalho do colégio para alguém dizer que se o seu plano de negócio está certo ou errado, né? Quem vai dizer isso são seus clientes depois, se eles gostarem do seu produto ou não, né? Então não tem essa coisa de certo e errado no plano de negócio. Mas a gente tem que entender que é muito mais sobre a jornada de preencher esse plano e nessa jornada a gente ir descobrindo e entendendo como que a gente quer estruturar a nossa empresa, a nossa organização, o nosso projeto, tá? É muito mais sobre isso do que o resultado final exato do nosso plano, tá? Até porque, assim, pessoal, sendo sincero, lá na frente você vai perceber, poxa, a execução saiu totalmente diferente do plano. Mas não tem problema, faz parte. Se você não tivesse o plano, você nunca nem saberia isso. Então, é importante você pensar, refletir, traçar uma direção para onde você quer ir, e aí, claro, com o tempo você vai ajustando. O plano de negócio também ele é um documento que pode ser vivo, você pode sempre entrar lá e ir alterando, ir ajustando, né? Muitas vezes o cenário muda, as circunstâncias mudam, então faz sentido a gente mudar o plano de negócio também, tá? Não é que eu escrevi aquilo, coloquei na parede ou encadernei e nunca mais vou mexer naquilo. Não, na verdade, muito pelo contrário, eu preciso constantemente estar revisando esse meu plano de mercado, tá bom? Bacana, gente, ó, vamos para a nossa dica 4 já, hein? Tá? Estamos chegando perto da metade. A nossa dica 4 é o seguinte, ó, para o Zé. Nem todo mundo é seu cliente. Vocês lembram lá na historinha, né? Que o Zé, poxa, não tinha como dar errado o negócio dele. Todo mundo era cliente dele, todo mundo era um potencial cliente. Gente, vocês não fazem ideia de quantos planos de negócio, pessoas que vêm conversar comigo que eu vejo, que elas acham que todas as pessoas são potenciais clientes. Né? Ah, poxa, meu produto é muito bom, todo mundo vai querer. Né? Poxa, será mesmo? Né? Faz sentido a gente pensar todo mundo, ainda mais no mundo que a gente tem hoje cada dia mais personalizado, né? Você entra no YouTube ou no Netflix, o seu YouTube, o seu Netflix é diferente do YouTube e do Netflix da pessoa que mora junto com você. Se você entrar no perfil dela, vai ser totalmente diferente. Então, poxa, essas grandes empresas, né, que têm super tecnologias e tudo mais, elas customizam, né, o produto de uma forma que fique personalizada para cada pessoa. Será que o seu produto vai conseguir realmente agradar todo mundo, né? É muito difícil. Por mais que as pessoas se interessem por um produto em comum, as pessoas são muito diferentes, elas procuram coisas diferentes no produto, né? Sei lá, vou dar um exemplo. A rainha da Inglaterra, ela não está mais aí, né? Mas ela gostava muito de tomar chá. Eu também gosto de tomar chá. Será que o chá que eu tomo é o mesmo chá que ela toma? Provavelmente não, né? As circunstâncias são bem diferentes. Então, você precisa entender que nem todo mundo é seu cliente e que é muito importante você segmentar o seu público-alvo. Você entender, de fato, quem é o seu público-alvo. E aí entra alguns elementos, né? Primeiro de tudo, você precisa entender qual que é o perfil do seu cliente, tá? Aqui a gente vai começar com um básico do básico. Entender qual a faixa etária do meu cliente, né? Qual que é o gênero mais comum, qual que é a faixa de renda, a escolaridade, aqueles aspectos demográficos que ajudam a gente a entender mais ou menos quem é o nosso cliente. Mas que hoje em dia não são suficientes, né? Porque hoje em dia você tem pessoas assim da mesma idade, da mesma faixa de renda, mas que têm gostos totalmente diferentes, né? Não vamos nem falar de política, estamos aí bem polarizado, né? Tem o pessoal de um lado, tem o pessoal do outro lado. Então, não adianta só pensar nesses aspectos assim de idade, de gênero, de renda. A gente tem que olhar também para os hábitos de compra, comportamento, por que essas pessoas pensam, no que elas acreditam, né? Onde que elas costumam comprar, o que elas valorizam na hora da compra. Né? Poxa, será que ela valoriza ser o custo mais barato? Ah, a pessoa compra só pelo custo, pelo preço? Ou será que tem outros elementos? Ela se preocupa com o meio ambiente? Ou então se preocupa mais com a qualidade do produto, a durabilidade? Poxa, tem vários fatores diferentes. A gente tem que ir a fundo e entender melhor quem é o nosso cliente. Né? E entender também que muitas vezes a gente tem papéis diferentes na figura do nosso cliente, né? Muitas vezes a pessoa que compra, por exemplo, não é a pessoa que vai consumir.
né? É o caso das fraldas, né? Ninguém que usa fralda, geralmente, é muito raro uma pessoa que usa fralda comprar a fralda. Quem compra a fralda, geralmente, é a mãe do bebê, por exemplo, mas quem vai usar é o bebê. Então, é importante você ir identificando isso. Poxa, peraí, deixa eu entender. Eu tenho duas figuras diferentes aí. Eu tenho a mãe, eu tenho o bebê, né? No que a mãe está interessada? No que o bebê está interessado? Deixa eu analisar isso, né? Deixa eu entender mais a fundo, de fato, quem é o meu cliente. Eu tenho um exemplo bacana para dar para vocês, de uma startup que eu acompanhei bem o nascimento dela aí, e aconteceu uma situação bem interessante nisso de identificar quem era o cliente de verdade deles. Imagino que todo mundo aí já deve, pelo menos, ter ouvido falar sobre criptomoedas, né? Bitcoin, Ethereum, né? Tá bem na moda falar sobre isso. Não sei se o pessoal aí se tem alguém que já comprou, mas, bem, tá na moda, tá todo mundo falando sobre isso, né? E essa startup resolveu, né, viu uma oportunidade ali de trabalhar com criptomoedas. E, basicamente, o que eles identificaram foi o seguinte, olha, agora o governo federal, o governo brasileiro, está se preocupando com as criptomoedas e está obrigando que as pessoas declarem no imposto de renda. Porque lá no início não precisava nem declarar, o pessoal comprava, vendia e estava tudo certo, não tinha, o governo ainda nem tinha parado para pensar, né, o que eram criptomoedas. Mas agora não. Agora a Receita Federal, ela se preocupou com isso, né? E criou lá algumas normas, né? E aí vocês sabem, né, que a gente está no Brasil, as normas nunca são tão simples assim, mas eles criaram algumas normas para declaração de criptomoedas no imposto de renda. E aí essa startup viu isso como uma oportunidade e resolveu fazer um produto que ajuda as pessoas, né, a declararem o imposto de renda de criptomoedas, né? Poxa, qual que é o mais natural, né, que as pessoas vão pensar assim? Se você é uma empresa que vai ajudar pessoas a declararem criptomoedas, o seu público-alvo são pessoas que compraram criptomoedas e que querem declarar criptomoedas. Faz todo sentido, não faz? Pois é, foi o que eles acharam, né? Mas com o tempo eles foram descobrindo que, na verdade, não. O público-alvo deles mesmo não eram as pessoas que compravam as criptomoedas e que precisavam declarar. Mas como assim? Basicamente o seguinte, quem precisa declarar criptomoedas são pessoas que compraram ou venderam acima de 30 mil reais em criptomoedas. Então, poxa, já é um valor bem expressivo. São pessoas que já têm algum dinheiro guardado, né? Essas pessoas, de forma geral, elas não declaram, não são elas que fazem a própria declaração. Quem faz a declaração são os contadores e, algumas vezes, os advogados dessas pessoas. Então, eles, no meio do processo, identificaram, poxa, nosso público-alvo, na verdade mesmo, a nossa persona, né? Eles estavam trabalhando com persona, não é exatamente a pessoa que comprou criptomoeda, mas sim o contador. Os contadores começaram a buscar a empresa, né? Eles identificaram isso, que tinham escritórios de contabilidade que estavam procurando eles para entender, afinal de contas, como é que a gente faz para declarar as criptomoedas dos nossos clientes, né? Então, poxa, vê como é importante a gente entender a fundo quem que de fato é o nosso cliente, quem de fato é o nosso público-alvo, né? E aí entender também, né, qual a nossa área de abrangência. A gente vai trabalhar num mercado Brasil, mercado mundo, mercado Santa Catarina, né? O que faz sentido? Às vezes, para começar muito grande, é difícil, então vale a pena a gente, né, traçar uma região, uma localização geográfica para trabalhar mais ali naquele espaço. Mas sempre tendo em mente que a gente precisa pensar também no tamanho do mercado, né? A gente tem, no plano de negócio, a gente tem que começar a pensar isso. Poxa, tá bom, meu público-alvo é esse. Qual que é o tamanho desse público-alvo? É suficiente? Né? Quero trabalhar no mercado de aeromodelos, né? que é os aviãozinhos, né? que o pessoal usa controle remoto e tal. Né? Quantas pessoas que tem isso no Brasil ou em Santa Catarina? Né? Será que é um tamanho suficiente para eu conseguir trabalhar? Né? Quanto que esse mercado gira de dinheiro? Né? Quanto que as pessoas gastam? Talvez o mercado não é tão grande, mas as pessoas gastam tanto dinheiro, porque é um pessoal com poder aquisitivo grande, que, poxa, vale a pena. Né? Mas eu preciso fazer esse estudo, eu preciso botar isso no papel. Inclusive, também trazer dados que confirmem isso que eu estou trazendo. Né? Não adianta só eu colocar lá, eu preciso realmente estudar e encontrar dados que mostrem isso. Legal?
Gente, chegamos na dica 5. A dica 5 é, sim, você tem concorrentes, tá? Vocês lembram lá na história, né? O Zé tinha falado, primeiro, que todo mundo queria o produto dele, a gente já viu que isso é errado, não é todo mundo, é um segmento, ele precisa identificar, tem gente que não vai se interessar, né? Talvez por causa da renda, talvez por causa de gosto, então ele tem que segmentar, quem tenta atender todo mundo acaba não conseguindo atender ninguém direito, né? Porque você vai ter que fazer um produto tão genérico que acaba que não agrada as pessoas. E esse outro ponto é o seguinte, que ele tinha falado lá na história, né? Que o produto dele era tão bom que não tinha concorrentes. Mentira, gente. Toda empresa, todo produto tem concorrente, tá? Pode não ser um concorrente direto, porque, de fato, a gente tem um tipo de concorrência que é aquele concorrente direto. É aquela pessoa que vende exatamente o mesmo produto que o seu. Você tem uma pizzaria e, pô, tem uma pizzaria ali na rua atrás que vende uma pizza muito parecida com a sua. É um concorrente direto, né? Mas você tem também os concorrentes indiretos. Esses concorrentes indiretos são aqueles que, de alguma forma, faz com que as pessoas talvez não gastem dinheiro na sua empresa, mas na outra, tá? Vamos pegar um exemplo aqui, né? Eu sou de uma cidade do interior, uma cidade pequena que não tem cinema. Eu vou abrir um cinema aqui. Vai ser o primeiro cinema da cidade. Tá certo dizer que eu não tenho concorrente? Não tem nenhum cinema na cidade, tá certo? Será? Não. Você tem concorrente, né? Por quê? Porque as pessoas vão no cinema por causa do entretenimento, né? Para curtir um filme, né? Entreter de alguma forma. Hoje elas já fazem isso, mas de outras formas, né? Talvez indo no clube da cidade, talvez assistindo filme em casa, né? Ou outras formas que não necessariamente o cinema, mas que de alguma forma concorrem com esse produto que você quer oferecer, tá? Então, gente, é mentira, é balela. Quem botar no plano de negócio que, todo mundo é o seu potencial cliente, e 2, que não tem nenhuma concorrência porque o seu produto é o melhor produto do mercado, está errado. Você não está olhando a fundo, você não está tendo uma visão crítica do seu mercado. Para um pouquinho e vai refletir, vai identificar quem que você pode reconhecer como um cliente seu e vai analisar esse cliente, né? E aí começa, esse cliente não, desculpa, esse concorrente. Vai olhar segundo alguns critérios, né? Então, poxa, deixa eu ver esse concorrente aqui, né? Qual que é a qualidade do produto dele? Qual que é a variedade que ele tem de produtos? Qual que é o preço que ele está praticando? A localização, o atendimento? Como é que é o serviço de pós-venda, né? Ele presta uma boa assistência pós-venda, né? Entre outros critérios que a gente pode analisar um concorrente. O bacana é a gente sempre colocar isso numa tabela, né? Então, bota lá numa tabela. Quais os critérios você está avaliando? Por exemplo, qualidade, variedade, preço, atendimento. E começa a analisar cada um dos concorrentes. Então, meu concorrente A, se eu parar para pensar, ele tem um produto de alta qualidade, mas a variedade que ele tem é baixa, ele só tem um ou outro produto, né? Não tem uma diversidade muito grande de produtos. E aí vai indo, você vai preenchendo isso vai te ajudando a identificar, né? Primeiro, quais são os pontos fortes assim dos seus concorrentes e pontos fracos também, e quais oportunidades você pode, né? Você pode ter. Poxa, eu percebi aqui que os meus concorrentes, todos eles trabalham com um produto de alta qualidade, né? Mas que o preço também é muito alto. Poxa, pode ser interessante eu começar a oferecer um produto de qualidade mediana, mas que eu consigo oferecer com um custo, com um preço mais baixo, né? Você vai identificando oportunidades de se diferenciar. A análise de concorrência, gente, é essencial. A gente tem que estar sempre atento a isso. Vamos lá, dica 6. Estamos seguindo bem, vamos lá. Dica 6 é, escolha a dedo os seus fornecedores. Vocês viram ali na história do Zé, né? Tudo parecia uma maravilha. Estava tudo certo. Ele só se esqueceu de combinar com os russos. Já ouviram essa expressão, combinar com os russos? É mais ou menos assim, quando você já imaginou tudo na sua cabeça, mas você depende de outras pessoas, né? E aí, no caso de outros fornecedores, que nem sempre vão prestar o serviço da maneira que você esperava, né? É muito comum isso, claro. O fornecedor tem lá os interesses dele, tem muitas vezes outras prioridades, pode estar fornecendo o seu produto para vários outros clientes, né? Então, nem sempre você vai ter a atenção que você gostaria de ter desses fornecedores. E muitas vezes
o fornecedor é quem acaba ditando o ritmo da empresa no início, né? Porque assim, você vai estar começando um negócio, então possivelmente você vai ter uma equipe pequena. Você não vai conseguir produzir tudo que você quer. Você vai ter que comprar de fornecedores, né? E aí muitas vezes pode acabar que o barato sai caro, né? Então é importante, da mesma forma que a gente avalia a concorrência, a gente também avaliar os nossos fornecedores, né? Antes de fato, contratar esses fornecedores. Então, olhar ali, poxa, qual que é a qualidade desse produto, qual a quantidade que esse fornecedor consegue me entregar, né? Muitas vezes o produto é bom, mas não vai atender na quantidade que a gente precisa. Qual o preço, prazo, forma de pagamento, como que você consegue combinar a entrega desse produto, né? Desse insumo, dessa matéria-prima que você precisa. Qual que é a garantia que ele oferece, qual a assistência técnica, né? Esse ponto é muito importante. Muitas vezes a gente vai lá no fornecedor mais barato, mas é aquele fornecedor que depois, lá na frente, não vai prestar assistência, né? Não vai ter um canal que possa te atender, que possa te ajudar a tirar o melhor proveito. Então, esse é um outro ponto que é muito importante. Então, gente, para fazer um resumo aí dessa primeira parte do nosso plano de negócio, a gente vai começar a olhar, então, o mercado, né? O ambiente externo. A gente vai olhar para quem é o nosso cliente, a gente vai olhar para quem são os nossos concorrentes e também vai olhar para quem são os nossos fornecedores e vai colocar tudo isso no papel. A gente vai escrever, né, tudo isso que a gente está vendo e está analisando. Beleza? Vamos lá que a gente tem mais algumas dicas, tá? A dica número 7 é o seguinte: sem marketing, você não vai a lugar nenhum, tá? Gente, o que é marketing? É mais só do que fazer publicidade, tá? É também fazer publicidade, mas envolve outros aspectos. Envolve a gente pensar sobre como é que a gente vai ofertar os nossos produtos e serviços, né? Como que a gente vai, quais produtos vão ser oferecidos? Em qual tamanho, cor, sabor, rótulo, marca, mesmo que seja um serviço, qual o nome que a gente vai dar para esse serviço, né? Hoje o pessoal criou aí nomes bonitos, né? Tem o designer de sobrancelha, né? O que você faz? Eu faço design de sobrancelha. Poxa, bacana, é um nome legal. Tenho certeza que há muito tempo já os salões de beleza faziam sobrancelha, mas eles não chamavam dessa forma, né? Então, como é que você pode embalar esse seu serviço, né, para gerar mais valor, para chamar mais atenção dos seus clientes? Faz parte do plano de marketing. A gente vai começar a analisar e traçar estratégias para isso. Vamos pensar também como é que a gente vai fazer a promoção, né? Como que a gente vai divulgar, quais tipos de mídias a gente vai utilizar, como que a gente vai chamar a atenção das pessoas. Hoje em dia tem, né, um trabalho muito forte com influenciadores, com gerar conteúdo, né? Então, poxa, tão fácil hoje você criar suas redes sociais, você começar a trabalhar ali, identificar uma maneira de gerar um conteúdo bacana que possa despertar o interesse das pessoas. Não só ficar tentando empurrar o seu produto, sabe? Não só aquela coisa do tipo, vou botar aqui um anúncio dizendo vende-se, né? Mas mais do que isso, poxa, será que você não pode gerar um conteúdo que é bacana para a pessoa, né? Que a pessoa vai acabar se interessando, vai seguir o seu perfil no Instagram, porque, poxa, eu vou aprender um pouco sobre produção de pães, né? Em vez de seguir a padaria lá só para ver a promoção do dia, poxa, eu quero saber um pouco sobre isso, né? Como é que faz, como é que funciona. Isso é bacana, engaja as pessoas, né? Então a gente tem que pensar, poxa, em qual estratégia promocional que a gente vai usar, como é que a gente vai divulgar os nossos produtos. E depois, como é que a gente vai comercializar eles, como é que a gente vai fazer o produto chegar até a pessoa, né? Até o cliente. Hoje a gente tem um canal importantíssimo, que é a internet, né? Então a gente tem que saber trabalhar isso, trabalhar o digital. Mas também tem outros canais físicos, né? Será que a gente vai ter uma loja própria? Será que a gente vai vender o nosso produto numa loja? Será que a gente vai ter um site próprio? Ou será que eu vou vender num marketplace como o Mercado Livre ou a Amazon, né? Tem várias opções, você precisa avaliar isso e colocar no seu plano para guiar, então, a sua estratégia. Tá bom? Outro ponto importante, gente. Dica 8. Estamos chegando já no fim, hein? Mas essa aqui é uma das mais importantes. Gente, pessoas são mais difíceis do que computação quântica. Eu não sei se alguém conhece de computação quântica aí. Eu não conheço, mas eu imagino que deve ser muito difícil.
Mas eu posso garantir, trabalhar com pessoas é mais difícil do que trabalhar com computação quântica ou o que quer que seja. E isso eu falo trabalhando na área de dados, que é uma área bem complexa de trabalhar, né? Trabalhar com dados, inteligência artificial e tudo mais, é difícil, mas mais difícil é trabalhar com as pessoas que trabalham com a área de dados, com inteligência artificial. E por que eu estou falando isso, gente? Por que isso é uma dica importante? Porque a gente vai ter que pensar no nosso plano operacional, ou seja, como que a nossa empresa vai produzir, né? Seja um serviço ou um produto, como que a gente vai fazer, né, a nossa matéria-prima, o nosso insumo, virar de fato um produto que as pessoas querem consumir. E aí tem alguns aspectos que são fáceis de resolver. Layout da empresa, qual que vai ser a capacidade de produção, quais máquinas que a gente vai precisar, né? Qual computador que eu preciso, como é que eu monto meu escritório. Tudo isso é tranquilo de fazer. Depois você tem os processos. Os processos é bem importante, tá, gente? Vocês lembram lá da história do Zé? Que num determinado momento ele não entendia por que as pessoas não estavam fazendo as tarefas que ele falava para as pessoas fazerem, né? Muitas vezes é porque a gente não tem a descrição bem detalhada de qual que é o processo de trabalho, né? O Zé, ele é o fundador, ele sabe fazer tudo, porque foi ele que aprendeu e ele que começou tudo, né? Mas quando a gente vai trazendo novas pessoas para a empresa, poxa, essas pessoas chegam, elas ainda não sabem como que as coisas são feitas, né? Então é importante a gente detalhar, né? A gente vai botar no nosso plano de uma forma detalhada. Quais são os principais processos, né? A gente tem um processo de fabricação de um item. Como é que a gente fabrica esse item, né? Para a pessoa fabricar igual a outra pessoa que está fabricando ali do lado dela, né? Não pode sair cada um fazendo de uma maneira diferente. Você precisa ter um padrão, né? Então, isso precisa estar no plano operacional, e isso vai capacitar as pessoas. E aí entra no ponto principal, gente, que é justamente isso. Pessoas são mais difíceis de máquina. A máquina pode ser muito complicada, mas assim, você manda uma máquina executar uma tarefa, ela vai executar e não vai reclamar. Agora, você manda uma pessoa executar uma tarefa, se você não souber colocar isso da maneira correta, se você mandar simplesmente, né, vai fazer isso porque eu mandei e acabei, muito provavelmente as coisas não vão sair como você esperava, né? Então envolve um aspecto humano aí que é muito mais complexo, muito mais complicado, muito mais difícil de trabalhar. E a gente precisa pensar nisso no nosso plano operacional, né? Então, pensar no nosso quadro de colaboradores e pensar quais são os cargos, quais são as qualificações que são necessárias, quais as responsabilidades de cada uma das pessoas, qual a cultura que a gente quer implementar aqui na nossa empresa, né? Esse aspecto humano do plano operacional é fundamental e é um dos itens que mais definem se uma empresa vai ser bem-sucedida ou não vai ser bem-sucedida, né? Tem vários estudos que mostram que as empresas de grande sucesso são aquelas empresas que têm uma cultura forte, né? Uma cultura que é compartilhada por todas as pessoas, que as pessoas têm um jeito de tratar que é comum a elas, né? E isso está muito envolto a isso, de você capacitar pessoas, de você criar um ambiente, um clima onde as pessoas possam ser produtivas, possam dar o melhor delas, né? E não simplesmente trabalharem lá por causa do salário no final do mês, né? O salário é importante, né? Não dá para viver sem o salário, mas é mais do que isso, né? A gente precisa desses outros elementos também que criem um ambiente na nossa empresa para ela ser uma empresa de sucesso. E a gente tem que pensar já desde essa época do nosso plano de negócio, a gente já tem que estar pensando, poxa, o que a gente quer? Deixar isso para fazer lá na frente fica muito mais difícil, né? A gente tem que trazer aqui para o momento do plano de negócio já começar a pensar como que a gente quer que seja a nossa empresa em aspectos humanos, né? Em aspecto de cultura, de trabalho. Bacana? Vamos lá. Gente, dica 9. Faça contas, tá? Não tem como fugir. A gente no plano de negócio, a gente olha para o ambiente externo, né? Como a gente viu, fala sobre os clientes, concorrentes, fornecedores. A gente vai pensar o nosso plano de marketing, os produtos que a gente quer, né, oferecer, como que a gente vai oferecer esses produtos. A gente pensa no nosso plano operacional, que é como que a gente vai operacionalizar para isso acontecer, para a gente conseguir fabricar esses produtos ou prestar esse serviço. E, no final das contas, a gente tem que olhar para os números, né, e trabalhar no nosso plano financeiro.
né? E aí entra um ponto muito importante, que é criar projeções para o aspecto financeiro da empresa. A gente vai ter que olhar para alguns aspectos aí, né? Alguns pontos básicos, né? Primeiro de todos o investimento inicial. Qual que é o investimento inicial que eu preciso? Né? O capital inicial. O capital inicial não é só a banda, não. É o recurso inicial da empresa, né? Quanto que a gente precisa investir para começar a operação, né? Para ali, talvez, ter um espaço, comprar máquinas, né? Um investimento inicial é um ponto importante. Tem que estar no nosso plano financeiro. Quanto que a gente vai precisar? Talvez não vai ser esse dinheiro todo no dia 1, mas você precisa pensar em parcelas, né? Poxa, tem um investimento aqui que a gente consegue colocar para começar os primeiros meses, aí depois de 6 meses a gente vai, né, precisar de um outro investimento, vai planejando isso. A gente precisa fazer um planejamento também de uma estimativa de faturamento, ou seja, quanto que será que eu consigo vender? Aí eu vou olhar lá para o tamanho do mercado. Lembra que a gente viu lá no início, poxa, qual que é o tamanho do meu mercado? Eu tenho aqui um potencial de 100 mil clientes, né? Poxa, então, deixa eu ver aqui. O potencial é de 100 mil clientes. Se eu conseguir atender 1% disso, 1.000 clientes, já está bacana, né? Se eu atender 1.000 clientes com um preço médio de 10, quanto é que isso vai dar? Né? Você vai começando a fazer essa estimativa de faturamento e repara, porque o plano financeiro é o mais perigoso de todos. A gente pode botar lá qualquer número lá na planilha do Excel, né? Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte: como é que a gente coloca um número lá que faça sentido? Não adianta eu falar que eu vou vender 1 milhão e depois eu vou ver, na verdade eu precisava ter um mercado 3 vezes maior para conseguir chegar nesse número, né? Então as coisas precisam estar encaixando, precisam fazer sentido, né? Nessas estimativas. Depois a gente vai olhar também para os custos fixos e variáveis, né? Toda empresa, quando está nascendo, ela tem que tomar muito cuidado com o custo fixo. Porque custo variável, tudo bem, você vendeu mais, tudo bem, aumentou o custo, mas você está vendendo mais. O difícil é o custo fixo, né? Você tem que pagar o aluguel todo mês, não importa se vendeu um produto ou se vendeu 300, né? Então, o custo fixo ali no início é perigoso. Mas depois também é o que dá o maior potencial de crescimento, né? Porque você pode escalar isso e diluir esse custo fixo em cada vez mais produtos, né? Então, é bacana a gente ter essa visão aí de custos fixos e variáveis. Olhar também para os impostos e encargos. Quando a gente vai estar pensando no plano de negócio, é o momento da gente avaliar, poxa, qual que vai ser a forma da nossa empresa? A gente vai ser uma microempresa? Vai ser uma empresa de pequeno porte? Um microempreendedor individual? Né? Cada uma dessas formas tem maneiras diferentes de serem cobrados os impostos, né? Tem alíquotas diferentes. A gente tem também as atividades que a empresa executa que podem ter alíquotas de imposto diferente. Então, você precisa já planejar isso. Poxa, quanto que você vai gastar de impostos em carros? E, de novo, a gente está no Brasil. Aqui a gente paga bastante imposto, né? Então, a gente tem que estar bem atento a isso. E um outro ponto importante do plano financeiro é o capital de giro. O que é o capital de giro? Capital de giro é aquele dinheiro que a empresa precisa ter para cumprir as obrigações ali do dia a dia, né? Esse é um dos pontos, talvez, um dos mais fundamentais, um dos pontos que mais fazem as empresas quebrarem, tá, gente? É muito comum as pessoas dimensionarem qual vai ser o investimento, pensarem no que elas precisam investir para comprar os itens, e lá na frente a empresa acaba quebrando por causa do capital de giro, né? Vocês viram ali, a empresa do Zé estava vendendo, conseguia vender, mas estava sempre no vermelho, né? Por que isso acontece, tá? Então, vou dar uma experiência, vou trazer um pouco aí da experiência que eu já tive. É fato, né? Os seus fornecedores vão sempre te cobrar para pagar na hora, à vista, né? E os seus clientes vão querer sempre pagar a prazo, sempre vão querer pagar lá na frente. Isso é muito comum, né? Então, o que acontece? Qual que é o problema aí no capital de giro? Muitas vezes você está vendendo produto, a tua empresa está crescendo, mas você precisa cumprir com obrigações hoje e você só vai poder contar com o dinheiro da receita lá na frente.
às vezes 30 dias, 60 dias, 90 dias, né? Ainda mais que a gente está no Brasil, aqui no Brasil o pessoal gosta de parcelar a compra, né? Gosta de usar o cartão de crédito, que o dinheiro acaba caindo só lá no final do mês. Muitas vezes, para antecipar o dinheiro do cartão de crédito, a empresa tem que pagar uns juros, né? Então acaba descontando o valor. Você vende 100, mas ganha 95, né? Então, trabalhar, ter em mente essa questão do capital de giro é importantíssimo. A gente precisa, né, abrir lá um Excel e pensar, poxa, nesse mês, quanto que eu vou ter de custo? Nesse mês, quanto que eu vou ter de receita? Né? Mesmo que eu tenha vendido em janeiro, se a minha receita só vai acontecer lá em março, que o dinheiro vai entrar, então eu preciso considerar que esse dinheiro vai entrar só em março. Eu tenho que estar preparado em janeiro para conseguir sobreviver em janeiro, e aí o dinheiro entrar lá em março. Tá? É importante a gente ter em mente essa questão do capital de giro, tá, gente? E para fechar o plano financeiro, a gente tem que olhar também para alguns indicadores financeiros, né? Então, tem alguns indicadores aí que são essenciais serem colocados num plano financeiro dentro de um plano de negócio, né? Por exemplo, a margem de contribuição, né? Que nada mais é do que a receita que a gente tem em um produto descontado dos custos variáveis, né? Então, vamos supor que eu vendi um produto por 100, mas eu tenho um custo variável de 60, a minha margem de contribuição foi 40. Ou seja, é isso que entrou na minha empresa que vai ajudar eu a pagar lá os custos fixos e que vai trazer também o meu lucro, né? Essa é a margem de contribuição. É importante a gente saber para cada um dos produtos qual que é a margem de contribuição. Você vai ter produtos com margem de contribuição maior, outros produtos com uma margem de contribuição menor. Você precisa ir analisando isso, ter bem na ponta do lápis, para poder identificar. Eventualmente, você tem um produto que você tem margem de contribuição negativa. Poxa, será que vale a pena você continuar vendendo esse produto? Né? Então, está aí um aspecto para levar em consideração. Outro ponto importante é o ponto de equilíbrio. Né? O ponto de equilíbrio é quando a nossa receita alcança os nossos custos, né? Quando as coisas batem, quando a gente empata. Né? Esse é o ponto de equilíbrio. Muitas empresas operam sem saber qual é o ponto de equilíbrio. Né? A pessoa não sabe quantos produtos que ela tem que vender para conseguir atingir o ponto de equilíbrio. No final do mês, a pessoa não sabe nem se teve lucro ou prejuízo. Está aí a importância do plano financeiro, a gente começar a pensar nisso, né? Colocar no papel. Depois isso vai ajudar para a gente acompanhar de fato as nossas vendas e ver se isso está de fato, né? Se a gente está de fato chegando no ponto de equilíbrio ou não, tá bom? Então é um ponto importante também. Outros dois indicadores importantes é a lucratividade e a rentabilidade, né? O quanto que a gente está conseguindo ganhar de dinheiro em cima, comparado às nossas receitas e comparado aos nossos custos, né? Então, são indicadores também importantes, são percentuais ali que vão mostrar quão bem o nosso negócio está fluindo, está indo, né? E, por último, o prazo de retorno do investimento, ou seja, estou fazendo investimento hoje, né? Quantos meses vão demorar para eu ter o meu investimento de volta? Né? Isso é super difícil de calcular, porque a gente não sabe o futuro, mas a gente precisa ter uma projeção. Poxa, será que vai demorar um ano? Será que vai demorar 5 anos? Né? Poxa, se na sua projeção demorar 5 anos, talvez, né, só talvez o seu negócio não esteja indo tão bem assim, né? Não seja um negócio, uma oportunidade tão boa. Você ainda está no plano de negócio, poxa, talvez é a chance de mudar alguma coisa aí para conseguir ter um prazo de retorno menor, né? Afinal de contas, a gente quer poder ter o nosso dinheiro investido de volta o mais breve possível, né? Porque daí depois o que entrar vai estar gerando lucro, vai estar gerando, né, ou lucro para o dono, ou pelo menos uma oportunidade de reinvestir na empresa, né? Então, é importante a gente ter essa dimensão também do prazo de retorno do investimento. Gente, eu sei que eu estou indo bem rápido, mas espero que vocês possam estar acompanhando, né? Trazendo uma visão assim, que a gente viu até aqui, né? Importante a gente ter um plano de negócio, né? É essencial a gente ter um plano de negócio, principalmente quando a gente quer já formalizar mais a nossa empresa, a gente já saiu daquela parte só de pensar na oportunidade, a gente quer poder detalhar melhor isso, né? A gente vai olhar para o ambiente externo, a gente vai olhar para os nossos clientes, entender quem eles são, entender quem são os nossos concorrentes, entender quem são os nossos fornecedores, e a gente vai olhar também para a parte interna da nossa organização.
gente vai pensar no nosso marketing, a gente vai pensar na nossa operação e a gente vai pensar no nosso plano financeiro. Bacana? Pensando em cenários, né? Poxa, deixa eu pensar aqui um cenário otimista, um cenário pessimista, né? Eu vou fazer algumas projeções aqui. Bacana? Vai dar um baita trabalho de fazer isso, tá, gente? Um plano de negócio, olha, dá trabalho. Geralmente vão aí algumas madrugadas escrevendo um plano de negócio, tá? E aí eu tenho uma dica final para vocês, gente. Uma dica final. Na verdade, para vocês e para o nosso amigo Zé, né? O nosso amigo da história. Não quero que vocês fiquem chocados, tá? Mas eu preciso falar isso para vocês. Gente, a dica 10 é a seguinte. Ninguém vai ler o seu plano de negócio. Poxa, mas como assim? Eu escrevi esse plano de negócio, está tão detalhado aqui, é tão bonitinho, está mostrando que vai dar certo, que vai gerar, vai dar lucro, vale muito a pena, tem tudo para ser sucesso. Como assim ninguém vai ler o meu plano de negócio? Pois é, ninguém vai ler seu plano de negócio. As pessoas não vão ter tempo para fazer isso, tá? Mas não significa que você não vai escrever o seu plano de negócio. Você tem que escrever o seu plano de negócio. Na verdade, tem 2 pontos aí, tá? Primeiro é o seguinte, você vai escrever um sumário executivo sobre o seu plano de negócio. Lembra quando eu falei lá da estrutura do plano de negócio, eu falei que começava com um sumário executivo. O que é esse sumário executivo? Nada mais é do que um resumo do seu plano de negócio. Então, se o seu plano de negócio tem 50 páginas, o sumário executivo tem 1 página. Você vai explicar tudo em 1 página. Essa página, sim, as pessoas vão ler com um pouco mais de atenção. Mas mais do que isso, tá? Você não vai escrever o plano de negócio só por causa do sumário executivo. Você vai escrever porque isso vai te ajudar a conhecer tão bem o seu negócio, tão bem aonde você quer chegar e como que você vai fazer para chegar lá, que você vai ser capaz de explicar isso para qualquer pessoa. Numa conversa, né? Num pitch para um investidor, numa reunião com seus colaboradores, você vai ter uma clareza muito maior de para onde você está querendo levar a sua empresa, como que você vai fazer para chegar lá. Tá? Então, gente, é mais sobre a jornada de escrever o plano e ir aprendendo, pensando, né? Trazendo hipóteses sobre como você vai estruturar o seu negócio, do que o documento em si. Tá? O documento depois talvez você vai lá encadernar e deixar lá e vai ficar desse jeito. Mas todo esse processo de fazer isso vai te gerar um aprendizado muito grande que vai valer a pena, vai fazer com que você consiga implementar de uma forma muito melhor, muito mais assertiva as suas ideias. Tá? Então, não fiquem tristes porque ninguém vai ler o seu plano. Tudo bem, talvez uma pessoa ou outra até leia o seu plano, mas a maior parte das pessoas não vai ler o seu plano. Mas não tem problema, faz parte, a gente segue em frente, porque isso ajuda a gente a entender melhor o que a gente está querendo propor, tá? Gente, para fechar, eu queria dar uma dica para vocês, tá? O Sebrae aqui de Santa Catarina tem uma ferramenta online que vocês podem utilizar para preencher um plano de negócio, tá? Tem um link ali, sebrae.sc/plano-de-negócio, tá? Se vocês quiserem, vocês podem também apontar ali para o QR Code que está ali em cima, que vai redirecionar vocês direto para esse link, onde, então, você tem uma ferramenta online para preencher o plano de negócio. Todo passo a passo que eu mostrei aqui, tá? Tem lá dentro, inclusive tem até alguns outros itens que não deu tempo da gente aprofundar. Mas é uma ferramenta muito bacana, porque ela vai explicando para você o que você precisa preencher e vai te mostrando, vai te dando os espaços para você escrever, né? Você vai colocando lá os itens, escrevendo. Depois, no final, você pode baixar esse plano ou como um PDF ou até mesmo como um arquivo do Word, que depois você pode editar, né? Como eu disse, o plano de negócio, ele nunca... ele não é como escrever em pedra, né? Ele está aí para ser atualizado, para ser modificado, para ir melhorando, vai ajustando, vai cada vez mais aperfeiçoando ele. Então, essa é uma ferramenta muito bacana para começar, tá? Sugiro quem quiser, quem estiver sentindo que já está nesse momento de partir para um plano de negócio, pode ser uma maneira bacana aí de vocês terem um guia, né, e ajudar um pouco na inspiração que precisa para poder escrever um plano de negócio. Gente, para recapitular, então, tá? Botei as 10 dicas aqui, vou passar nelas rapidinho para a gente fechar, que acho que a gente já está chegando na hora, né, das perguntas e tudo mais. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que a gente está no Brasil, é difícil empreender,
Tem muita burocracia, tem impostos, tem muita coisa que joga contra a gente, mas é possível, né? Não vamos desanimar, tem muita oportunidade também, né? Ao mesmo tempo que você tem aí dificuldades, as dificuldades geram oportunidades, né? Então, a gente tem muita coisa aí que pode ser feita ainda para o Brasil, né, para atender todo o mercado brasileiro, a gente tem muita carência ainda. Então, também, por um lado, é uma oportunidade, né? Ponto 2, identificar uma oportunidade diferente de criar uma organização, tá? É muito importante a gente fazer aquele processo de identificar a oportunidade, de validar ela. Mas quando a gente vai criar uma organização, é um pouco diferente. A gente tem que começar a pensar em outros aspectos que muitas vezes essas ferramentas elas passam muito por cima. A gente vai precisar detalhar, a gente vai precisar pensar um pouco mais sobre isso. Agora, com a atenção de que o papel aceita tudo, né? Apesar dele ser essencial, a gente tem que escrever mesmo, ele aceita tudo. Então, se você quiser colocar lá números falsos, exagerar no seu produto, na qualidade do seu produto, você pode fazer isso, mas você não está indo no caminho certo, né? Você tem que refletir, mostrar evidências que mostrem que o que você está colocando faz sentido, tá? Agora, quando a gente for pensar no plano de negócio em si, a gente tem que ter em mente, primeiro, que nem todo mundo é nosso cliente, né? A gente tem que aprender a segmentar o nosso mercado, entender, afinal de contas, o que o nosso público-alvo de fato quer, né? Que é diferente do que talvez outras pessoas queiram, que a gente vai deixar de lado e nesse momento a gente não vai atender, porque a gente não vai conseguir atender tudo. A gente tem que focar, né, num tipo de cliente, num tipo de problema que a gente possa começar. Outro ponto importante, a gente tem concorrente, né? Não pode vir com essa história de que eu não tenho concorrente porque meu produto é uma maravilha e tudo mais. Mentira. Você está concorrendo pelo dinheiro das pessoas. As pessoas, se não gastarem com a sua empresa, vão gastar em outro lugar. Que outro lugar é esse? Você tem que identificar esses concorrentes indiretos, né? E avaliar o quanto que eles estão, né? Que produto que eles estão fornecendo, como é que eles estão atuando no mercado. Depois, importante também, gente, né? Saber escolher a dedo os nossos fornecedores, principalmente no início da empresa, né? A gente não ficar dependente de certos fornecedores, a gente ter uma relação boa com os nossos fornecedores, uma relação de parceria, né? Não uma relação de conflito, mas de parceria. Outro ponto, sem marketing a gente não vai para lugar nenhum, então precisamos de um plano de marketing, pensar o nosso produto, pensar como que a gente vai divulgar esse produto e como que a gente vai fazer esse produto chegar até os nossos clientes. Depois, chegando no fim, pessoas são mais importantes do que computação, desculpa, pessoas são mais difíceis do que computação quântica, né? Trabalhar com pessoas é difícil, então a gente precisa ter um plano operacional que leve as pessoas em conta, né? Como que a gente cria um ambiente para os nossos funcionários, nossos colaboradores, as pessoas que estão trabalhando junto com a gente, para que elas deem o máximo, para que elas tenham um espírito mesmo de querer poder contribuir, fazer mais do que só o básico, né? Então, é importante a gente pensar sobre esse aspecto. 9, a gente tem que fazer as contas, a gente tem que pensar no plano financeiro, abrir lá o Excel e preencher lá a planilha, né? Quanto é que eu vou vender em cada um dos meses? Quanto eu preciso vender para poder chegar no ponto de equilíbrio? Quais são os meus custos, né? Pensar na sazonalidade, né? Tem épocas no ano que a gente vende muito, outras épocas que a gente vende menos, né? Então, é importante fazer um planejamento em relação a isso. E, por último, né? A última dica, a gente sabe que ninguém vai ler o nosso plano, mas mesmo assim a gente vai fazer porque a gente quer pegar essa ideia e a gente quer elaborar ela para de fato virar um negócio, virar uma organização que possa fazer só a ideia virar realidade, né? Afinal de contas é isso que a gente quer, né? A gente não quer ficar só na ideia, a gente quer ir para a prática, quer fazer isso virar realidade. Beleza? Gente, por hoje é isso. Espero que tenha sido interessante, que tenha sido esclarecedor para vocês. E fico aberto aí a perguntas, comentários. Fiquem à vontade. Então, pessoal, alguém tem alguma questão que quer comentar, alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém levantou a mão, Luiz Otávio, pode falar. Olá, boa noite. Eu queria tirar uma dúvida. Normalmente você comentou bem ali, de forma bem conceituada, de alguns pontos que levam ali a gente a fazer o desenvolvimento do plano de negócio.
Mas, normalmente, quando você, por exemplo, trabalha com consultoria para uma empresa, pode ser, vamos supor, que é uma startup, né? Uma startup já começa sendo uma empresa, né? Que ela tenta comercializar uma ideia, achar nicho de mercado. Você tá começando ali, tá conversando com o cara da startup, ele tem interesse em te contratar para ajudar a arredondar o plano de negócio dele. E como que você funciona prestando serviço para essa pessoa que te contratou? Vocês prestam um valor fixo mensal que ele vai sempre pagar para você, ou você fecha um projeto para arredondar esse plano de negócio, entrega na mão dele e ele vai ter que achar alguém para tocar isso daí? Tipo, como que funciona assim o seu dia a dia? Legal. Então, Luiz, não tem resposta fechada para isso, tá? Por quê? Porque, primeiro de tudo, você vai ter que entender o seu cliente, como que ele trabalha, como que é mais interessante trabalhar para ele, né? Tem projetos que a gente faz que, por exemplo, a gente vende uma certa quantidade de horas, essa hora tem um preço, e aí o cliente vai consumindo as horas na medida que é interessante. Tem outros projetos que já são fechados. Ó, a gente tem um escopo aqui já, né? Já tem um detalhado o que a gente precisa fazer, a gente precifica isso, é um preço fechado, e a gente vai lá consumir a quantidade de horas que forem necessárias para entregar esse produto fechado, né? Então, você tem várias maneiras de fazer isso, né, de prestar consultoria, de cobrar pela consultoria. O que você vai ter que fazer é o seguinte, é entender como que para o seu cliente é mais interessante. E aí não tem saída. O jeito é ir conversar com ele, fazer mais pergunta do que trazer respostas, né? Puxa a pessoa, conversa, deixa eu entender como é que funciona geralmente para vocês, né? Muitas vezes vai da experiência que a empresa já teve, algumas vezes, poxa, a gente já trabalhou dessa forma e não foi bacana, será que não dá para fazer de uma outra forma? E a gente vai encaixando, tentando fazer de uma maneira que seja interessante, tá? Então, não tem uma resposta única, tá? É realmente entender e pensar uma forma de oferecer o seu produto que seja vantajoso, claro, para você e também para a pessoa que está contratando você. Tem que ser positivo para os dois, né? Porque se for muito bom para um lado só, assim que terminar o contrato, nunca mais vai ser renovado, né? Então, bacana é criar um relacionamento que seja ganha-ganha para os dois lados, né? Legal. E até tem um ponto que você comenta bastante da questão de da gente começar a prestar atenção nisso, começar a correr atrás, fazer um plano de negócio bem estruturado para a gente, até mesmo, às vezes, no plano de negócio que a gente realmente começa a entender o nosso negócio, né? E eu queria te fazer Uhum. outra pergunta com relação à organização. Por exemplo, para fazer um plano de negócio, a gente tem que saber os dados que a gente vai estudar, vai pegar as fontes, mas a gente tem que saber fazer a nossa organização mesmo. E eu queria saber, no seu dia a dia, qual é, você não tem um software específico que você usa para fazer, tipo um Kanban de atividades que você tem que fazer, o que que você vai organizar hoje? Como você costuma organizar suas coisas assim? E caso utilize um software, qual que é o software que você usa, que você vê que faz mais sentido, que é mais fácil para ajudar a administrar seu tempo? Legal, bacana. Então, deixa eu lá entender a pergunta. Você está falando já um pouco mais do operacional do dia a dia, né? Como que eu toco o operacional dos meus projetos, é isso? Não Não precisa tanto ser, o plano não de... precisa ser voltado ao projeto, pode ser uma atividade, por exemplo, hoje eu vou acordar, eu vou olhar o meu Kanban, vou olhar minha lista de tarefas, o que que eu tenho que Ah, fazer para cada empresa, para cada projeto. Tipo, que perfeito. software que você costuma utilizar para essa atividade, no caso? Bacana. Legal. Eu uso muito o Trello, né? Uma ferramenta que funciona bem nos projetos que a gente toca lá no Sebrae, inclusive, né? Muitas vezes com a equipe interna, com fornecedores. É um software que eu gosto bastante. Tem um software que também tem um Kanban e ele tem outros formatos também, que é o Gira. A gente usa bastante também lá, né? Mas, assim, o software, ele te dá a ferramenta, né? Mas o mais importante é como que você utiliza ele, né? Qual a lógica que você faz para utilizar ele. Porque no final dos contos você podia estar anotando isso numa planilha, podia estar anotando no papel, né? Assim, tem várias ferramentas, claro que adotando o software é bacana, porque você vai fazendo o registro lá, muitas vezes depois tem como monitorar, né? Quanto que a gente está entregando dos nossos projetos, das nossas atividades, mas eu acho que o mais importante é como que você faz, como que você cria as rotinas de trabalho mesmo, sabe? Como que você se comunica com os colegas, com os fornecedores, como que você faz para todo mundo estar ali na mesma direção, né? Não cada um indo para um lado.
Eu acho que é isso que é o maior desafio. E aí o software ajuda, né? O software traz ali uma forma de você visualizar isso mais fácil, ter acesso em qualquer lugar, por exemplo, né? Então, acho que é um pouco por aí, assim. E o que eu uso, na maior parte das vezes, é o Trello e algumas vezes o Gira. Bacana. Da minha parte era isso mesmo. Realmente, eu também uso muito o Trello, né? O pacote gratuito dele. E já também usei o Gira na empresa. É realmente bem interessante. São dois softwares aí bem completos. E da minha parte hoje era isso das perguntas. Obrigado. Valeu, Luiz. Obrigado pela participação. Mais alguém tem alguma pergunta? Ô, Daniel, tu poderia, por favor, disponibilizar novamente os teus contatos ali? Só para me tirar Posso uma sim. foto, por favor? Deixa eu compartilhar aqui novamente. Só um minutinho. A Verônica e a Vera têm alguma pergunta? O Thiago? Se não, a gente já vai poder ir encerrando daí. Deixa eu ver, o pessoal falou que não. Então, já vamos encerrando, já que ninguém tem mais perguntas. Muito obrigado novamente, Daniel, pelo webinar. Agradeço em nome da TXM e do Senai também. O pessoal está agradecendo ali pelas explicações. Teve um pessoal que já acabou saindo um pouquinho mais cedo aqui, mas eu acho que todos aproveitaram o máximo possível, todos os ensinamentos que você passou. Tirei um print aqui, não sei se vai dar para eles conseguirem depois acionar o seu contato, mas eu tirei um print dessa tela, acho que eles vão conseguir entrar no QR Code depois. E é isso, muito obrigado e para todos uma boa noite. Obrigado, Giliel. Foi um prazer. Tchau, Valeu, tchau. gente. Bom descanso. Tchau, tchau.